Olá, pessoal, boa noite. Estamos aqui mais uma vez. Eu, doutora Alba Dias, mastologista, e doutor Diego Souza, oncologista, meu colega, meu amigo, mais uma vez aqui, ó, unidos, parceiros, nesse Outubro Rosa, para nós falarmos sobre as questões relacionadas ao câncer de mama. Discutimos tantas questões, mas é um tema que não se exaure, né? Nós temos muito o que falar. Nós discutimos diagnóstico, mitos, fatores de risco, mas nós não podemos perder de vista que muitos avanços têm ocorrido, né, acontecido ao longo da história da mastologia e da oncologia, o quanto isso tem beneficiado, né, eu digo assim, quem tem que ser beneficiado, que são as nossas mulheres, né, no mundo inteiro. Então, nós estamos vendo esforços sendo enveredados no sentido de diagnósticos melhores, conduções melhores, tratamentos melhores, né, menores e efetivos, tanto tão efetivos quanto ou melhores. Então, é isso. O que que você tem a pontuar sobre isso, na sua área também? É muito difícil nós separarmos, né, diagnóstico, tratamento, enfim. Mas, assim, qual a sua opinião em relação ao que vocês têm visto em termos de inovação, tecnologia, também nessa área? Bem interessante esse questionamento, né? Boa noite, doutora Alba. Obrigado mais uma vez, né, pelo convite para falar sobre o que é a nossa vida realmente, né? O nosso dia a dia, o que é a oncologia, principalmente a oncologia da mama. Meu nome é Diego, eu sou médico oncologista aqui em Barreiras. Boa noite, né? Boa noite a quem está nos assistindo. A evolução, primeiramente, né? E você pode comentar um pouco depois para a gente também, com maior propriedade. Foi principalmente, né, o descalonamento, né? Vamos dizer, a menor agressividade do tratamento cirúrgico para as pacientes mais bem selecionadas. Levanta a grande importância da mamografia e do rastreamento, porque os diagnósticos precoces permitem cirurgias menos agressivas, cirurgias menores e tão efetivas quanto, né, aquele padrão de cirurgia, né, Radical. de mastectomia radical com excisão de musculatura, né, em que a mulher sofria bastante, até de forma funcional, não só, obviamente, de forma emocional, estética, mas de forma funcional. A mulher precisava passar por uma cirurgia extremamente mutiladora e incapacitante. Uhum. Hoje a gente tem a perspectiva de quanto mais precoce o tratamento, né, a gente fazer cirurgias cada vez mais conservadoras, métodos diagnósticos minimamente invasivos, Sim. né? E a partir daí descalonar os tratamentos, né, que vão ser tão efetivos quanto, Uhum. mas com uma possibilidade menor de menos quimioterapia, menos radioterapia, né? Às vezes excluindo a possibilidade de fazer quimioterapia por ser uma lesão tão precoce. Então, a gente está aqui falando sobre cada vez mais oferecer tratamentos muito efetivos, né, e menos mutiladores, menos invasivos, né? Isso mesmo. E é uma grande dúvida que as mulheres têm, né, e em relação a essa questão, e que você pode comentar, né, melhor até como mastologista, de que maneira, né, quais foram os avanços em relação ao diagnóstico, aos métodos diagnósticos, e um pouco também falar sobre os avanços, né, nessas técnicas cada vez mais invasivas, menos invasivas, Uhum. né, e uma grande possibilidade, né, de cirurgias hoje oncoplásticas, sem Sim. reconstrução, com Uhum. reconstrução, Uhum. que trouxeram uma qualidade de vida melhor, né, um menor impacto na qualidade de vida dessas mulheres, né, Isso mesmo. do ponto de vista da mastologia, do ponto de vista cirúrgico, Uhum. né, de que forma você percebeu essa evolução, né, e por que isso também, em que isso influencia
na redução do medo, né, de se submeter a um tratamento, porque as mulheres, por vezes, elas deixam de fazer o diagnóstico porque tem medo do tratamento, tem Da medo de serem mutilação. mutiladas. Isso. E isso às vezes não é verdade. Quanto mais ela protela, maior a possibilidade de uma cirurgia maior, né? Isso é importante. E de que forma essas técnicas, né, evoluíram Uhum. aí ao longo do tempo para proporcionar tratamentos muito efetivos e menos mutiladores, mais Uhum. esteticamente Favoráveis. aceitáveis, Aceitáveis. favoráveis, né? Muito bem. Desde a década de 1960 que nós estamos observando essa mudança, né, de paradigma, quando o prof. Veronese, que não está mais entre nós, e eu tive a honra de, per- de ter ido ao Instituto Europeu de Oncologia e ter permanecido ali 6 meses em contato, né, com esse grande mestre para a mastologia do mundo, não só da Itália, mas do mundo inteiro. Ele mudou, né, a visão do tratamento do câncer de mama quando ele preconizou o tratamento conservador, mostrando que para tumores pequenos, que foi o estudo Milan 1, né, para tumores pequenos, as mulheres que fizessem o tratamento conservador cirúrgico, a quadrantectomia, tinham o mesmo desfecho, a mesma sobrevida, inclusive global, que aquelas que fizeram a mastectomia radical modificada. Então, com isso, ele mudou a história da medicina, eu digo, né, nessa área, provando isso. Então, ele randomizou esses pacientes e mudou a história. De lá para cá, tudo mudou. E ele teve um papel fundamental nessa diminuição do tratamento cirúrgico. E não contente, nos anos 90, já no final dos anos 90, ele também teve a ideia de utilizar a biópsia do linfonodo sentinela, que já era utilizado para melanoma, para câncer de mama. Então ele pensou, nós temos que esvaziar a axila, diminuímos o tratamento cirúrgico da mama. Então, quadrantectomia versus mastectomia. E essa mastectomia também ela foi mudando. A mastectomia era uma mastectomia que retirava inclusive o músculo peitoral maior e foi antes do Veronese, muito antes, né? Madden já foi mudando, Pater, Madden, e foi diminuindo essa mastectomia também, até chegar ao ponto de manter o músculo peitoral maior, manter o músculo peitoral menor, mas ainda assim retirar o tecido mamário com pele, complexo areopapilar e esvaziar, tirar todos os gânglios, né, os linfonodos da axila também. Então, no final da década de 90, ele pensou: para que esvaziar a axila inteira se tantas axilas nós esvaziamos e de repente muitos desses linfonodos dessas pacientes não têm comprometimento axilar, né? Que nós sabemos que para o primeiro sítio de metástase loco-regional, né? Quando nós falamos em metástase, estou falando metástase à distância e metástase loco-regional. Metástase loco-regional, linfonodos das axilas, que esses linfonodos drenam a área da mão. Enfim, o Veronese de novo fez história, junto com o Dr. Giuliani, né, dos Estados Unidos, vamos esvaziar menos a axila. Então, instituiu a biópsia do linfonodo sentinela. Biopsiar, retirar aquele linfonodo, o primeiro linfonodo que drena a área daquela mama, né? Então, células de repente migram do tumor para aquele linfonodo e vamos tirar o linfonodo sentinela. E se ele estiver positivo, sim, com células daquele tumor, esvaziar a axila inteira. De novo fez história, né? Então, nós sabemos que o esvaziamento axilar impacta também na qualidade de vida, aumenta a mortalidade, o linfedema é um problema para as mulheres que esvaziam a axila, elas podem fazer edema, né, linfático, linfedema, e comprometer muito a qualidade de vida dessa mulher, a funcionalidade desse membro, o membro superior homolateral, aquele câncer. E o que foi fantástico, de lá para cá, estamos falando em desescalonamento do tratamento cirúrgico do câncer de mama. Muito se evoluiu com o advento da oncoplastia, porque junto com a mastologia andava sempre o cirurgião plástico. O mastologista fazendo a parte, digamos, pior, né, retirando as mamas, e o cirurgião plástico
fazendo a reconstrução mamária. Então, vamos retirar as mamas, mas não vamos permitir que a mulher saia do centro cirúrgico sem suas mamas. Nós sabemos também o quanto isso impacta na vida das mulheres, né? E a aceitação, enfim, do tratamento, de tudo. O quanto isso é importante para a autoestima, a autoimagem, não é? E para a própria evolução, né, desse tratamento. Então, de lá para cá, nós estamos vendo uma melhora desse tratamento cirúrgico, evoluiu muito o tratamento cirúrgico, porque foram introduzidas técnicas de oncoplastia. Hoje nós temos mastologistas que se dedicam à oncoplastia. Hoje a oncoplastia é um braço da mastologia, então, assim, agrega muito valor ao tratamento cirúrgico, aqueles cirurgiões que querem também fazer essa parte, né? Fazer o tratamento cirúrgico do câncer de mama, mas sem perder de vista, claro, os princípios oncológicos da cirurgia, mas trazendo também sem esquecer que existe o benefício da cirurgia plástica. Tudo baseado em que aquela cirurgia vai ser efetiva para o tratamento daquela doença, mas pensando que a reconstrução estética ela é importante, porque o impacto na qualidade de vida da mulher é importante. Muito alto, né? Exatamente. Que né? Exatamente. Então, de lá para cá, é isso que a gente está vendo, essa introdução desses critérios da oncoplastia e cirurgias cada vez menores, com preservação, né, da pele, com preservação do complexo areolo-papilar, né, novas técnicas, aquelas mulheres que não podem preservar o complexo areolo-papilar, técnicas de reconstrução do complexo areolo-papilar, aquela que não pode ou não, por algum motivo não fez, tem aquelas mulheres que não querem fazer a reconstrução do CAP, tem técnicas de tatuagem 3D, outras tantas técnicas. Agora eu estava na Jornada Paulista de Mastologia, tinha uma pessoa que demonstrando o trabalho dela de construir, ela faz de silicone o complexo areolo-papilar da mesma tonalidade, da mesma textura da mama contralateral, específico para cada paciente, usa uma cola que a pessoa cola, né, no sítio da mastectomia, da mama reconstruída, né? As técnicas de reconstruir evoluíram muito, então se fazia muito a reconstrução, colocando, né, o TRAM, que é reconstrução do retalho miocutâneo abdominal, para ocupar, né, o local, o sítio da mastectomia. Né? Hoje, a prótese de silicone está liderando as reconstruções com rotação do dorsal, ou só prótese, só com a prótese mesmo. A lipoenxertia também, que chega também fazendo um sucesso, inclusive nas áreas de distorções, de pequenos defeitos, retrações, que podem, porventura, ficar do tratamento cirúrgico. Você tem a possibilidade de fazer enxerto da gordura da própria paciente, de outras áreas do corpo, fazer uma lipo, centrifugar essa gordura. Melhorar a qualidade. Melhorar a qualidade do tratamento cirúrgico, inclusive dos antigos tratamentos. Então, das quadrantectomias antigas, né? Então, para aquelas pacientes sobreviventes do câncer de mama. Então, nós estamos vendo muita coisa. O descalonamento agora 30 anos depois, praticamente, quase 30 anos, do linfonodo sentinela, dizer, precisa do sentinela, né? Todos discutindo, precisa esvaziar a axila, precisa fazer biópsia do linfonodo sentinela, aquela paciente que teve, né, uma boa resposta ao tratamento, né, oncológico, quimioterapia, esse investimento nesse tratamento, né, em novas drogas, enfim, que é a sua parte que ele vai falar. Então, assim, nós estamos vendo uma evolução. Nós estamos falando de descalonar tratamento de axila, cirúrgico de axila, descalonar o tratamento para o carcinoma do ductal in situ, né? Uma doença que ainda não é invasiva, de repente fazer crioablação, que é algo que já está sendo feito no Brasil e no mundo, fazer cirurgia minimamente invasiva com a excisão a vácuo de pequenos tumores, inclusive retirando margem, né, para tumores de bom prognóstico, tumores muito pequenos. Então, sim, com certeza nós temos um avanço, e eu acho que as mulheres têm que entender que a medicina avançou, porque eu vejo muito ainda assim, olha, essa doença não tem cura, tem pessoas que ainda recebem o diagnóstico
sem uma perspectiva, sem uma esperança, você não acha? Então, a gente vê muito isso. E a medicina evoluiu. Olha, eu estou falando da evolução do diagnóstico, do tratamento cirúrgico. Nós temos também hoje a mamografia contrastada, que está chegando, que também tem uma excelente resolução para mamas muito densas. A ressonância também tem, mas é cara. É um exame de alto custo que não serve para fazer rastreio da população geral. Nós temos a tomossíntese, que é a mamografia com movimento. Então, assim, são muitas as possibilidades. Nós temos muitas tecnologias, né, surgindo para ajudar a diminuir a intensidade dos tratamentos com maior efetividade. Exatamente. E na sua área também, né? Na parte oncológica, o tratamento, na própria radioterapia, que não é nem minha área, nem a sua, mas acaba que a gente sabe. Essa possibilidade, né, de tratamentos, de avanços de tratamentos fora da área cirúrgica, né, elas também propiciam cirurgias menores, né? Aquelas pacientes que têm a possibilidade de fazer uma cirurgia menor, uma cirurgia menos mutiladora, ela vai ser tão adequada quanto, desde que se permita fazer alguns tratamentos depois, né? Algumas pacientes que têm até axila positiva, com linfonodos sentinelas positivos, alguns estudos, né, garantem que a radioterapia da axila ela é tão benéfica quanto fazer esvaziamento axilar, e o efeito deletério ele é muito menor em relação ao efeito do esvaziamento axilar, por exemplo. Então, os outros tratamentos também vêm complementar essa possibilidade de a gente fazer tratamentos cirúrgicos menores e tão adequados quanto se fazia antigamente. Em sobrevida global, né? O quanto aquelas pacientes vão sobreviver garantido ali por aquele tratamento bem indicado, bem feito. E na sua área, na área da oncologia clínica em si, do tratamento oncológico, da quimioterapia, nós observamos que a quimioterapia tem sido realmente muitas vezes adotada como antes de se pensar na cirurgia upfront, né? A cirurgia antes de qualquer coisa. Existe uma tendência de que se ofte mesmo para tumores pequenos, porque há 30 anos era assim, tumores até 3 centímetros, quadrante, tumor acima de 3 centímetros, mastectomia, quimioterapia neoadjuvante para localmente avançados, tumores muito avançados, e hoje nós temos tumores triplo negativos, que são tumores mesmo pequenos, e que se opta por fazer uma quimioterapia antes até da cirurgia. Você acha que existe essa tendência? A gente tem inicialmente 3 possibilidades do ponto de vista, porque quando a gente conversa sobre o câncer de mama, a gente está falando sobre várias doenças, na verdade, que estão dentro dessa terminologia de câncer de mama, né? A gente tem, do ponto de vista de reconhecimento do padrão molecular, o que você citou, o triplo negativo é o mais agressivo. A gente tem aqueles tumores que têm a presença de uma proteína chamada proteína HER2, né? E a gente tem aqueles tumores que são os mais prevalentes, né, em maior número, que são os tumores luminais, né, que podem ser subdivididos aí em luminal A e luminal B. Para os tumores triplo negativos, lesões muito pequenas, elas se beneficiam do ponto de vista da terapia neoadjuvante, que é aquela terapia antes da cirurgia, ou seja, você vai usar a quimioterapia ou até associação com, mais recentemente, em alguns tumores, né, aqueles tumores maiores que 4 centímetros, triplo negativos, com axila positiva, incluir imunoterapia no tratamento desses pacientes aumenta o que a gente chama de resposta patológica completa. Após o tratamento neoadjuvante, após a quimioterapia que precede a cirurgia, a maior chance dessa mulher já não ter mais doença na mama quando ela operar. O fato de não ter doença na mama quando ela vai operar não exclui a possibilidade de cirurgia. A cirurgia é o cerne do tratamento, né? Ainda. Não sendo possível operar, essa paciente deve operar. Então, fazendo o tratamento neoadjuvante para o triplo negativo, para o tumor HER2, isso impacta em sobrevida global. Sim. A gente tem esse desfecho substitutivo, que é a resposta patológica completa,
O né? que é? Fala para as Esse pessoas o que desfecho, esse, Fala o que é resposta patológica completa, porque as mulheres vão nos ouvir. vamos ouvir, exatamente. A Precisam. gente conversa, né? A gente tem esse mau hábito, né? Mas é isso. Então, assim, quando a gente faz a quimioterapia antes da cirurgia, a gente pode ter três possibilidades. O tumor pode desaparecer na mama, que é a resposta patológica completa, porque isso só vai ser visto no exame da patologia após a cirurgia. A gente pode ter uma resposta parcial, que é o tumor ele reduz, mas ele não desaparece, né? Isso para qualquer tipo de câncer de mama. E a gente pode ter até a progressão da doença. Quando a gente faz o tratamento e a doença aumenta. E aí a gente não espera, parte direto para a cirurgia. E, infelizmente, às vezes com a cirurgia maior que se possa fazer, que é a mastectomia, porque não teria uma outra possibilidade de se fazer um tratamento mais conservador nesses casos. Então, para os tumores triplo negativos, quando existe uma resposta completa, quando a doença desaparece toda na mama, essas mulheres, né, elas têm maior sobrevida. Elas vão viver mais. Uma resposta, um parâmetro que a gente observa em vivo, né, na mulher. E isso tem um valor prognóstico, né? Isso tem um valor de prever que aquela mulher ela vai ter uma melhor chance de estar livre da doença no futuro. Então, para os triplos negativos, isso é bem variado, é bem reprodutível, né? Certo. É bem perceptível nos estudos. Tá? Os pacientes são, quando a gente dá um diagnóstico, a gente tende a explicar isso para o paciente. Exato. Assim, o que é um tumor triplo negativo? Então, quando a gente mostra o resultado da biópsia, porque quando nós estamos diante de um tumor, gente, nós fazemos a core biópsia ou biópsia de fragmento. Nós vamos retirar fragmentos filiformes desse nódulo para a gente ter o diagnóstico definitivo para depois ir para o oncologista. Esse material serve para fazer 2 exames. Um que é aquela biópsia, que todo mundo sabe que é a biópsia, a anatomia patológica. Vai dizer lá, por exemplo, que é um carcinoma do que tal ou qualquer outro. Eu faço algumas comparações, por exemplo. A anatomia patológica é a foto, mas uma foto um pouco nítida. É uma foto que pode diferenciar se ali tem um homem ou uma mulher ou uma criança, mas ela não consegue definir ali exatamente se aquela criança tem a cor da pele negra, se tem a cor se tem a cor dos olhos azuis. Isso vai ser complementado pelo outro exame, Isso, que é a imunistoquímica. que vai dar realmente toda a característica para identificar aquela pessoa naquela foto. Exatamente. Que É como se tornasse mais nítido mesmo. Exato. Então, para que as pessoas entendam, quando nós retiramos esses fragmentos dos nódulos, esses fragmentos vão para o laboratório para fazer esses 2 exames. O histopatológico e a imunohistoquímica. E olhem como a medicina evoluiu. Até 30, 40 anos atrás, mais ou menos, 30 e poucos anos, acho que nem chega a 40, as pessoas, nós tínhamos esse diagnóstico, que era lá o carcinoma, por exemplo. Não existia a imunistoquímica, gente. Então, a imunistoquímica vai trazer informações fundamentais para a oncologia e a mastologia, para nós sabermos qual o melhor tratamento para essa pessoa que é única. Porque partindo do princípio que nós somos únicos. Então, o tratamento é para você único. Exato. Né? O tratamento é do paciente. É do paciente, né, Diego? Pacientes com doenças que tem lá escrito de forma idêntica, o subtipo da doença, todos os parâmetros é idêntico, o tratamento ele pode ser diferente para um paciente ou para outro, Exatamente. por outras características individuais, pessoais. Do paciente, exato. Se essa paciente tem idade, se essa paciente tem história familiar, não é? Se o paciente tem aquele teste genético, às vezes a paciente que tem, precisa fazer o teste genético, e esse teste genético
o painel de câncer hereditário, ele tem sido utilizado também, né, Diego? Para também nortear tratamento. Não fosse tão dispendioso, nem todo mundo tem acesso, mas inclusive a ASCO tem defendido, né, para pacientes até de 60 anos de idade, para o né, câncer de mama, nos Estados Unidos, para câncer de mama. Evidenciar alguma mutação genética pode nortear o tratamento pós a cirurgia, por exemplo. Exatamente. Né? Então, isso é importante mesmo. É importante. Olha, o quanto nós já discutimos aqui de inovações, tecnologia, você veja o uso da inteligência artificial também, software de inteligência artificial, acoplada na mamografia também. Existe aquele estudo sueco que mostra 20% a mais de diagnóstico, né, de mamografia. Exato. Então, a gente tem uma perspectiva muito grande assim, de atrelar, né, a inteligência artificial aos exames diagnósticos, né? Existem algumas perspectivas em que a inteligência artificial ela identificou áreas, né, onde podem surgir lesões nos próximos 5 ou 10 anos, né, e que no segmento desses pacientes isso foi compatível realmente com aquela previsão. Obviamente a gente está engateando em relação a essa colaboração, né, entre a inteligência artificial e os métodos diagnósticos, mas a gente tem uma perspectiva futura muito boa aí de fazer, de selecionar ainda mais as mulheres para o rastreamento, por exemplo. Você identificar mulheres de maior risco e que vão ter necessidade de exames, né, com mais regularidade, né, com menor intervalo de tempo, para não se perder diagnósticos precoces de fato, né? Ultra precoces. Ultra precoces. Ultra precoces. Nós vamos fazer a prevenção de fato, né? A verdadeira prevenção. Nós sabemos que eu falo sempre para paciente, quando nós indicamos uma mamotomia, por exemplo, uma biópsia a vácuo, para uma imagem que nós observamos, por exemplo, quando estamos fazendo ultrassonografia, ductos dilatados, conteúdo espesso no interior, ou então algumas microcalcificações. Ali você indica uma biópsia a vácuo, que é uma biópsia, um procedimento minimamente invasivo, que você faz nível ambulatorial e vai para casa. Eu chamo isso de verdadeira prevenção. E é muito preciso, né? São aparelhos que têm surgido, como, por exemplo, a mamotomia surgiu só para diagnóstico, e hoje tem sido utilizada para tratamento, né? Congelar o tumor também, a crioablação que está chegando também, né? Para ser utilizada para tumores pequenos. Então, sim, cirurgia, exatamente. Que retire tecido, né? Exatamente. A introdução de a crioablação, né? É a introdução de uma agulha, de uma agulha, uma cânula, diretamente ali no tumor, na imagem do tumor. Orientada por imagem, orientada por ultrassonografia. E que vai congelar ali o tumor e tratar sem necessidade de retirada de material, né? Sem necessidade de retirada de um pedaço da... Né? Pois é, menos 40 graus, menos... Exato. Então é uma possibilidade futura, né? De muito boa perspectiva para os tumores bem precoces. Exatamente. Então, muito tem se falado dessas novas tecnologias, mas não podemos perder de vista, gente, que as mãos do médico, as nossas mãos, né, não perdem a sua função. O olhar do médico, o olhar diferenciado para essa mulher, não importa, para esse ser humano, né, que são nossos pacientes, o olhar, você tocar essa pessoa, você abraçar essa paciente, você dizer a ela que ela não está sozinha nesse momento, né? Isso tem um poder, uma força muito grande. Hoje eu tive a oportunidade de estar com uma pessoa que eu saí do lado de onde eu estava, porque ela não tinha tumor, gente, ela não tinha um câncer de mama, ela chegou tão nervosa que ela não conseguia falar. Então eu vou pegar água para ela e sentar ao lado dela. Eu puxei a cadeira, saí de lá e fui me sentar ao lado dela para tentar, né? Muitos têm medo de ser substituídos pela inteligência artificial de alguma maneira, mas a minha perspectiva, né, o que eu penso para o futuro, na verdade, é que a inteligência artificial torne o médico mais humano. Porque o que vai fazer a diferença no acompanhamento, além
da capacidade técnica e da capacidade de segmento, né, das novas tecnologias, de reciclagem, da capacidade de cada vez mais estar absorvendo novos conhecimentos. Muito além disso, com o advento, né, o que vai diferenciar um médico do outro vai ser a sua humanização, vai ser o seu tratamento próximo. Então, a inteligência artificial, muito provavelmente, ela vai humanizar Mais e ainda. não desumanizar a E não medicina. desumanizar. Isso é o que eu penso de perspectiva para quando a gente tiver essas tecnologias mais bem estabelecidas e incorporadas, sabe? Eu acho que nós já estamos assim, sabe? Eu acho que sempre foi. Eu acho que nós não podemos perder de vista isso. Um dia uma paciente falou assim, doutora, era minha paciente há muitos anos, ela fala assim, olha, no futuro vai ser o robô que vai dar o diagnóstico do câncer, de um possível câncer, vai ser o robô fulano de tal. Eu falei, pois é, mas quem ele vai ver o câncer de mama? Eu falei, mas quem é que ele vai falar para você que você tem um câncer de mama? É essa a pergunta. Ele vai ver, ele vai dizer que tem, mas quem é que vai falar para você que você tem? Essa é a grande pergunta. Quem vai estar do seu lado? Quem vai tirar todas as suas dúvidas e vai estar com você e vai passar esse diagnóstico da forma mais tranquila ou segura, não importa, mas que vai falar com você, não é? Então, assim, você vê que o quanto a gente precisa desse contato, o quanto a pandemia transformou as nossas vidas no momento em que nós ficamos isolados. Com certeza algumas pessoas gostaram, mas eu acho que a grande maioria não gostou grande parte de sentir o outro, de sentir esse calorzinho, né? Esse calor do outro. Eu tive uma pessoa na pandemia falou para mim assim, ai, que bom, graças a Deus que eu não preciso apertar a mão mais de ninguém. Que história, que ideia de ficar apertando a mão de todo mundo. Eu falei, gente, um aperto de mão é inquestionável, né? Assim, meu Deus, um ato da humanidade, assim, enfim, de humanidade e da humanidade. Mas eu concordo, eu acho que quanto mais avançarmos em tecnologia, mais se fará necessário que essa pessoa esteja ao lado de alguém que use bem essa tecnologia. Porque utilizá-la bem também vai ser um grande desafio, né? Porque essa dose, né? A dose do remédio e a dose de tudo é que faz também a diferença. Quem vai precisar do veneno do remédio? Do veneno e do remédio. Quem vai precisar usar tudo que a tecnologia disporá já, né? Que já dispõe. Então, eu penso que não vai haver essa separação, sabe? Que às vezes algumas pessoas falam tanto, que as pessoas são muito assim extremistas, ou vai ser a tecnologia ou a medicina humanizada, daqui a pouco você vai entrar numa cápsula e todo mundo... Não é assim. Nós vamos precisar ter esse discernimento, ter estrutura, né? Tanto é que na nossa área, por exemplo, o tratamento não é um médico só que faz, o diagnóstico não é um médico só que faz. Claro, às vezes, se nós enveredamos, a medicina está mudando, então nós, mastologistas, fazemos também imagem da mama, e procedimentos, enfim. Mas, assim, nós precisamos de todo mundo, é a paciente que vai ter o diagnóstico, etc. Nós vamos precisar saber qual vai ser a conduta, discutir com a oncologia, discutir com a radio-oncologia, discutir com quem vai operar, discutir com a psicóloga, discutir com a nutricionista. É realmente uma conduta, né? Multidisciplinar, né? Multiprofissional, né? Tratar câncer depende, né, não só do oncologista, do mastologista, mas a discussão em equipe multidisciplinar, isso não sou eu que estou falando, tem trabalhos mostrando que aquele paciente que é exposto, né, a uma equipe multidisciplinar, multiprofissional, ele tem melhores desfechos. Então, isso é cientificamente comprovado, né, como a gente gosta de falar. Então, trabalhar em equipe, compartilhar anseios e compartilhar experiências, né, e conhecimento favorece o paciente, obviamente, mas favorece a equipe também de muitas formas, porque a gente vai lidar com melhores perspectivas, melhores desfechos, né? Com certeza. Nós estamos vendo esse cenário de câncer de novo, falando do câncer de mama na mulher jovem, né? E
esse ano nós tivemos um caso, você inclusive está cuidando dessa paciente, uma paciente jovem que teve câncer de mama na gravidez. Me parece que a gente precisa falar sobre essa questão, porque da mudança da epidemiologia do câncer de mama, uma vez que nós estamos tendo mais câncer de mama em mulheres jovens no Brasil, são 17% dos casos estão acontecendo menos de 40 anos. Então, será que com esse dado, será que toda mulher que vai engravidar não teria que investigar a mama também? O que é que você acha disso? E assim, ao mesmo tempo nós estamos vendo como essa nossa paciente que teve um câncer de mama na gravidez de 31 anos de idade e chegou para mim, para a gente com um tumor de 8 centímetros, com 31 anos de idade, uma mulher que inclusive tinha história familiar, a mãe teve câncer de mama e teve essa condução, né? E a mãe falecida por câncer de mama jovem. Essa mulher chega grávida do primeiro filho aos 31 anos. E outra coisa que eu estou pontuando aqui com você é, ao mesmo tempo nós temos aquele outro grupo, que são as mulheres que estão tendo filhos mais maduras. Então, a mulher que vai ter filho jovem, aquela entre 30 e 40 anos, mais jovens, que geralmente é o que está acontecendo, ela pode, nós poderíamos ter mais câncer de mama na gravidez, já que nós estamos tendo mais mulheres jovens com câncer de mama. E isso requer um olhar diferenciado para as gestantes. E aquele outro grupo de mulheres que são as mais maduras, que também estão tendo filhos mais tarde por opção também. Que hoje a mulher está preferindo primeiro estudar, trabalhar, galgar outras situações para depois gestar, maternar, né? Ter filhos. O câncer, Você acha que esse também é um capítulo que a gente precisa também estar atentos? exato. É perceptível, e isso já é captado em alguns estudos, de que existe um maior percentual de mulheres jovens com diagnóstico de câncer de mama. Isso vem sendo agregado aí ao longo do tempo, né? É, eu tenho uma fala muito interessante de uma preceptora minha, que quando ela fez residência, ela não tinha muito tempo assim, de idade em relação a mim, mas quando ela tinha feito a residência, né, quando ela fez a formação profissional dela em oncologia, ela passou 3 anos, né, fazendo a residência, e ela nunca tinha visto uma paciente com diagnóstico de câncer de mama menor do que 40 anos, né? Isso há 20 anos atrás. E hoje, a quantidade de mulheres, né, abaixo dos 40 anos de idade com câncer de mama aumentou de forma expressiva. Então, realmente, isso é perceptível no consultório e isso é perceptível pelos estudos epidemiológicos Sim. mesmo que falam sobre a epidemiologia do câncer de mama. A gente não sabe exatamente por que isso está acontecendo, mas a gente tem alguns grupos de risco que são esses grupos, né, de mulheres que nunca gestaram, mulheres que nunca gestaram, nunca amamentaram, né, e estão tendo câncer de mama mais jovens. E aquelas mulheres que apresentam câncer de mama na gestação e, em termos de risco, essa mulher ela tem um risco, né? Ela tem uma doença mais agressiva, de fato, independente do subtipo que tenha se diagnosticado ali, a doença quando surge. E as dificuldades técnicas, né, de se diagnosticar, porque se confunde com outras patologias da mama durante a gravidez. E você acha Existe o receio de fazer os a exames? mamografia, né, que como a gente sabe e já foi falado, a quantidade de radiação não seria impeditiva, né? O custo-benefício seria muito maior para o benefício em relação a fazer esse diagnóstico, né? Ali nessa fase da gestação. E um dilema em relação ao diagnóstico nessa fase da vida da mulher, né? Durante a gestação. Se interrompe a gestação ou não? Isso é suficiente para interromper uma gestação com poucas semanas? Se leva o tratamento, né, de forma rigorosa, mesmo com a gestação, assumindo os riscos de malformação ou de chances, né, de abortamento por conta do tratamento, né? Mas Ou se interrompe a gestação, né, a depender da fase do diagnóstico, se interrompe a gestação quando esse
bebê já é um feto Viável. viável. Então, são vários questionamentos. E com a Mas, com a maior quantidade de diagnósticos em mulheres mais jovens, obviamente a gente vai perceber câncer de mama em mulheres gestantes com uma certa frequência, né? uhum, Você comentou dessa paciente, mas eu tive já. Essa já é a segunda paciente que eu tive que teve o diagnóstico aqui em Barreiras, passou por mim que também, teve o diagnóstico de câncer de mama na na gravidez. gestação. Tinha 6 meses, né, Exato. de parto. Então, então assim, Não, mas passaram por mim. já é uma estatística fora do habitual, né? Assim, isso não era tão comum. E eu que tenho um pouco, vamos dizer assim, em termos de quantidade de pacientes vistos aqui na região, isso já é uma estatística um pouco fora do habitual. Então, obviamente, a gente vai ter realmente Uhum. vai ter que ter uma maior atenção para essas mulheres e esse tratamento Na gravidez, você está falando, na né? gestação. A gestação, Isso, a na mama, ela gravidez. precisa, ao meu ver, a mama precisa entrar no rol, digamos assim, né, da avaliação pré-concepcional, durante Sim, a sim, gravidez, sim, estarem também atentos, né, os sim. obstetras, Isso, porque, assim, o isso, retardo no diagnóstico realmente é um fator prognóstico muito importante para a exato. semana de gravidez e, assim, muito difícil, às vezes, para a própria paciente, o próprio médico, palpar a mama e tudo. Então, assim, geralmente, a gente não sabe quando aquela lesão surgiu ali, existe uma confusão muito grande. A pessoa, depois que aí vem o parto, amamenta, então começa, isso aqui é alteração da amamentação e tudo mais. Então, assim, até uma mastite, muitas vezes, para nós, lactacional, nós mastologistas queremos saber se ali realmente não tem uma lesão além daquela mastite. Muitas Exato. vezes vamos drenar e fazer uma drenagem, por exemplo, essa paciente chega com mastite, ela deverá ser submetida a uma ultrassonografia para ver se é só mastite ou tem algo mais, mesmo tendo um aspecto de um processo inflamatório, nossa obrigação também é afastar uma outra alteração. Eu já tive um paciente que chegou com mastite e tinha Sim. também um tumor associado. Então, assim, nós Em geral, precisamos essa ter, história, né? A nós confusão com precisamos. mastite, que... E não é inflamatório, eu estou E falando de não sempre ter ser e não inflamatório. ser um carcinoma inflamatório. Exato. Então, assim, nós termos esse olhar, essa desconfiança, para nós também É é importante. fundamental, ou seja, não subestimarmos, né, as Refinar cada vez lesões, mais a nossa atenção nosso para essas feeling. condições que antigamente eram condições mais raras, mas que hoje se tornam condições, ainda são pouco frequentes, mas são mais frequentes do que no passado. Exatamente. E isso pode impactar, né? A gente atende uma quantidade muito grande de mulheres, então em menor ou maior escala a gente vai estar diante dessa condição e a gente precisa desconfiar, porque a gente precisa ter uma alta suspeição nesses casos Uhum. para poder não perder o diagnóstico e poder favorecer o tratamento desses pacientes. E às vezes ocorre ao contrário. Eu já tive pacientes que chegaram com um quadro de uma lesão que eu categorizei como categoria 4, uma lesão suspeita, e quando eu biopsiei era uma outra coisa, né? Uma mastite granulomatosa, por exemplo, uma mastite autoimune. Então, assim, a gente está sempre buscando, né, Diego? Nós estamos sempre à caça ali, Exato. não subestimando as lesões, Exato. né? As pessoas, às vezes, as pacientes. Eu estou falando categoria 4 do BIRADS porque as pessoas já estão sabendo, não é um termo que as pessoas não sabem, né? Que as mulheres pacientes entendem que existe. entendem, elas estão. As pessoas podem dizer, nossa, como esses dois médicos estão falando de alguns termos, né? E de repente eles estão falando do BIRADS, o que é BIRADS? As pessoas estão já inteiradas do BIRADS, as pessoas sabem. Falam, faço palestras, conversas, rodas de conversa. As pessoas perguntam, me doutor, o que é o BIRADS? Me fala que a minha deu, o meu ultrassom, minha mamografia deu BIRADS 2. O que é esse BIRADS 2 no meu caso? Ou então a paciente chega assim, doutor, eu estou aqui porque eu fiz meu exame e deu BIRADS tal.
sabe? Então, as pessoas sabem ler, as pessoas Sim. estão inteiradas. Ela pega ali, entra lá na internet, dá um Google ali, e ela começa também a ler, se informar. Nem sempre ela vai entender, mas estamos falando aqui de termos que a população, de maneira geral, ela está sabendo, Já tem ela está mais sabendo ciência, também, né? Então, assim, tem mais proximidade, né? Isso é exatamente. bem divulgado, É né? bem divulgado e faz parte hoje, assim, do dia a dia das pessoas. Exato. E é o que a gente quer, que as pessoas tenham essa noção dessa informação, que elas saibam sobre. Passou. Fiquem atentas, porque às vezes elas vão fazer, inclusive, um exame, vem lá um BIRADS 4 e vai precisar fazer uma biópsia, fazer alguma coisa, né? E aí o que é fazer uma investigação, uma biópsia, principalmente, né? Mas nem sempre aquilo vai resultar, gente, num tumor. Então, o BIRADS 4 na mamografia quer dizer, vamos fazer uma biópsia para avaliar, vamos investigar um pouco mais, nós temos um valor preditivo positivo desse exame, né? Tem aquelas características, mas não significa que vai ser um câncer. Mas isso tudo para dizer que nós estamos cada vez mais atentos, não é? Nós não estamos de brincadeira, assim, as lesões não estão de brincadeira. E nós também estamos do lado de cá, nos preparando sempre, cada vez mais, sempre muito atentos, né, às lesões. Você veja que o novo BIRAD está aí, né, para as lesões, inclusive, que não são nódulo, lesão não massa. As lesões que, inclusive, a gente vê lá na imagem, no ultrassom, e às vezes a gente categoriza como nódulo. Isso aqui não é nódulo, mas eu vou colocar como um nódulo, né, indistinto, digamos assim, margens não circunscritas, mas agora nós vamos também estar diante de lesões que não necessariamente são nódulos e que vão requerer nossa atenção. Ou seja, nós estamos no processo contínuo de evolução. A medicina evolui todo dia. Favorecendo tratamentos mais efetivos. Exatamente. Né? Favorecendo o diagnóstico precoce cada vez mais, pensando sempre no melhor desfecho, tratamentos menores e melhores, né? Mais precoces. Exatamente. Novas medicações, não é? Novas drogas, novos tratamentos e novas moléculas, que, inclusive, novos protocolos que estão em andamento. Você me disse um dia, uma vez, algo que eu sempre falo isso às vezes para as pessoas. Um amigo meu disse que cada reunião da ASCO, que é a Sociedade Americana de Oncologia Clínica, parece que é uma nova residência. Na verdade, muda tudo todo tempo. A gente tem três grandes congressos ao longo do ano. Mastologia tem um grande congresso também, que é de uma instituição grande nos Estados Unidos. Falando de mastologia, né? de câncer de mama, a gente tem três grandes atualizações. É o Congresso da Sociedade Americana de Oncologia, o Congresso da Sociedade Europeia de Oncologia, que são em momentos diversos do ano, e o Congresso do San Antônio, né? Que é o do MD Anderson, que é o serviço lá dos Estados Unidos. E todas elas, né? Apesar de acontecerem no mesmo ano, todas elas têm alguma novidade e, em maior ou menor grau, modificação de condutas. E a gente precisa estar acompanhando isso de alguma forma. Sim. Porque nem sempre é a incorporação de uma nova tecnologia, de uma nova droga, mas a modificação de um processo de condutas. Sim. Né? E de coisas que são, às vezes, já muito baratas e já muito bem estabelecidas, mas que pequenas modificações ali naquele procedimento, naquela indicação, naquele sequenciamento de tratamento, né? de protocolo, levam a um melhor desfecho, a um ganho de benefício. Então, é difícil, é árduo, mas é necessário estar sempre atualizado dessa forma para poder oferecer, né, o melhor tratamento possível e necessário ali naquele momento. Ok, e essa é o seu recado para as pessoas que estão, as mulheres que estão nos ouvindo agora? O recado é um recado que eu sempre falo. O outubro é rosa, mas o ano ele pode e deve ser rosa. O cuidado com o cuidado da mulher, o cuidado com a saúde da mulher, né? Ele deve ser o ano inteiro, né? As mulheres não devem esperar o outubro para fazer a sua mamografia quando forem iniciar a sua mamografia.
as mulheres que têm sintomas, né, da mama, elas não devem esperar o outubro para que, né, a gente ouve muito Uhum. isso. Vou esperar o outubro para fazer o. Eu tenho um nódulo na mama, eu palpo um nódulo que nunca existiu, mas vou esperar o outubro rosa porque é no outubro rosa que. Não. Esse cuidado é o ano todo. O outubro rosa é somente um fragmento de momento, né? Um fragmento de cuidado para chamar a atenção para como aquele cuidado deve ser Uhum. propagado, né? Aumentar a intensidade de propagação da informação para que cada vez mais mulheres estejam bem informadas e possam ser multiplicadoras, né, de informação para outras mulheres, né? Principalmente para outras mulheres, dentro da sua família, dentro do seu ambiente de trabalho, né? Como educadoras, né? Como profissionais de saúde. Então, o outubro ele é rosa, mas o ano Tem que ser inteiro rosa. tem que ser rosa. O Uhum. cuidado, o autocuidado, ele deve ser o ano inteiro. Muito bem, isso mesmo. Para mim foi um prazer enorme estar aqui conversando com você sobre isso, sobre tudo isso, né? E sempre tem algo mais a discutir, a falar, a passar para as nossas ouvintes, as pessoas que estão nos assistindo. Eu acho que o recado é esse mesmo, de autocuidado, cuide de você, faça por você. Não espere que seja só outubro, somos rosa o ano inteiro. E eu acho assim que as pessoas têm que entender que nós temos que mudar também, as mudanças têm que ser internas também, sabe? As mulheres, a sociedade vê a neoplasia de forma muito mítica, nós sabemos que realmente é um problema, mas assim, tem que entender que a medicina evoluiu. Nós temos que entender que quanto mais precoce se tomou, maior sua chance. E não duvide disso. Então, assim, a chance de viver. Então, é isso que tem que ser o ponto do Outubro Rosa, de buscar o diagnóstico precoce, de estar atenta às modificações do seu corpo e conhecer seu corpo. E que você vai encontrar realmente pessoas no seu caminho que vão te ajudar. Você não se sinta sozinha em relação a isso também. Ok? Foi um prazer enorme estar aqui com você. Sempre Muito um obrigada, prazer, Diego. né? Trocar informações, trocar ideias. Sempre aprendo muito, né? Nessas nossas reuniões, nesses nossos bate-papos. Gosto muito e a gente está sempre à disposição para poder fazer mais e mais. Você agora, né, vai tocar o podcast. Quem sabe, gente? Vai Quem tocar sabe? Você que tá falando que eu vou ter podcast, mas é vontade, Eu viu, tenho gente? certeza, tenho certeza. Aptidão tem e as pessoas gostam. Pois é, quem Então, sabe, né? A gente vai e fazer um vai ser, podcast aqui só e para vai nossas ser, mulheres. e vai ser um programa de utilidade pública. Então, vai ter muito sucesso, com certeza. Quem sabe? Tomara. Então, é sempre à disposição para a gente estar conversando, sempre à disposição para falar sobre saúde. A gente tem as nossas áreas específicas, mas a saúde ela é muito mais ampla do que falar só sobre câncer, né? A gente fala sobre prevenção Sim. e sobre diagnóstico precoce, mas a gente fala muito de prevenção também, né? Para instituir medidas, né? Que vão reduzir o risco dessas doenças e de diversas outras doenças. E é muito gratificante, né? A gente poder levar informação para onde a gente não alcançaria de outras formas, né? E principalmente com qualidade e com segurança. Joia. Ok, então até o próximo. Até a próxima, boa noite. Boa noite.